Cadê o Wagner? Muito bem-vindos. Boa noite a todos. Quem assistir amanhã, se bom dia ou boa tarde, porque ficam aí presos. Boa noite, Boa noite, Wagner. Iracema. Tudo bem? Vocês me ouvem? Tudo ótimo. Estou lhe ouvindo muito bem, está ótimo o Bom som. saber que E eu você quero estar falando. já está melhor. Estou muito melhor, graças a Ah, Deus. O resultado vai sair não tem amanhã. problema. Amanhã às Não tem 4. problema. Estamos lá. Nós vamos ter que conviver com isso, O não tem que, jeito. o que interessa é que tem muito trabalho ainda por fazer. Não é? É, Eu ainda pensei, disse, meu Deus, será que eu vou aguentar falar? Mas graças a Deus eu estou melhorzinha. mas graças a Deus. Qualquer coisa que eu tossir, eu pego a água aqui que já está aqui para ser purificada, Só não segure a tosse. vou, vou bebendo e tá descendo. Ô, Bom Wagner, saber. Jesus te abençoe, meu irmão. A todos nós. Eu Boa estava noite, avisando o pessoal. pessoal. Boa noite a todo mundo Ah, aí. isso. Eu estava avisando ao pessoal que as lives, elas ficam no Instagram e também nós colocamos depois no YouTube. Quem quiser pegar o link do YouTube, né, o YouTube é mais aceito e tal. Então a gente vai, futuramente, nós vamos fazer as lives diretamente no YouTube, até para prestigiar o canal Uhum. e chamar mais pessoas para o canal. Se bem que o Instagram é uma ferramenta que ela é tão fácil de fazer, não é? Tão prática. E eu digo, meu Deus, vamos ver como é que a gente faz isso. Mas por enquanto, é Instagram e depois a gente coloca lá. É, Agora é com você, meu o irmão. Instagram funciona muito mesmo. Mas que bom Sim. que você já tá boazinha. Quer dizer, nunca teve ruinzinha. Mas vamos nós. Mas mais uma vez, boa noite, pessoal, viu? Prazer estar com vocês. Quando Iracema me chamou para a palestra que vai ter em fevereiro, acho que é fevereiro, nossa. Olha, é presencial, menino. Digo, pronto, que eu vou, vai ter tudo ao meu alcance. Passe, Iracema presencial, a cantina, imagine. Aí vem, corta de novo. Mas vamos nós. Fica nos nossos corações, a saudade aumenta, mas a gente não pode perder a nossa fé, né? A Pode não. gente tem que ir labutando, como diz minha mãe, no dia a dia, né? E ir tocando em frente. Vamos tocando em Com frente certeza. e tudo aquilo que a gente fizer que seja pensando no bem. Aliás, é sobre isso que a gente vai falar, né? Quando Iracema me convidou, e aí eu tenho que me sentir, vem um bendito orgulho, eu tenho que me sentir orgulhoso, ela me convidou, entendeu? Para a gente falar do livro de Divaldo, que foi psicografado, uma psicografia do espírito Manuel Filomeno de Miranda, né? No rumo do mundo de regeneração. É um livro de dezembro de 2020, foi lançado há um ano, exatamente um ano atrás, dia 6, 7 de janeiro do ano passado. E Manuel Filomeno, tal qual a trilogia que ele já tinha escrito anos antes, Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais, ele traz para a gente, né, dentro das possibilidades dele, como ele diz, um pouquinho do que é a vivência da espiritualidade superior, ou da espiritualidade que trabalha no bem, óbvio, durante o Covid-19. E ele inicia até falando um pouco antes da vinda do vírus. E o que Iracema fala, que é justamente o que está aqui, como ela falou, no fundo da contracapa, na contracapa do livro, é porque é um texto rápido, mas é um texto que ele faz um resumo. A gente não vai fazer um resumo do livro, até porque são 20 capítulos, são, sei lá, 300 páginas, Iracema, até 318 páginas. Você não consegue falar em alguns Isso. minutos. E também a gente não vai dar, como é o nome, spoiler, né? A gente não vai contar para quem não Não, leu. não. Mas assim, o que a gente... ele fala na contracapa do livro algo interessante, que ele diz que nós estamos no início, né, das grandes transformações do mundo, tal qual já eram dito nas escrituras, né,
e confirmadas pelos imortais. Os imortais são os nossos benfeitores espirituais. Se a gente for observar enquanto espiritista, a gente observa isso desde sempre. Já antes da Grécia Antiga, já se falava dessa transição planetária, né? Jesus não deixou de falar das transformações do mundo. A gente vai falar daqui a pouco. Kardec não deixou de falar. Ele cita, ele fala sobre isso no Livro dos Médiuns. Fala sobre isso. A última questão que São Luís responde, a 1019 ou 1018, do Livro dos Espíritos, ele claramente fala acerca dessas transformações. São chegados os tempos, é o capítulo da Gênesis, né? Então a gente vai observando toda a contribuição daqueles espíritos de Emmanuel, né? A própria Joana de Ângeles, a Veneranda, e o Manuel Filomeno de Miranda e Dr. Bezerra de Menezes. Então, nós sabemos, quem já leu as histórias, né? A história, e a história com H não é mentira. Antigamente era assim, história com H, história com E, não era assim. Dr. Bezerra de Menezes, ele recebeu o convite há 100 e alguma coisa anos atrás de já partir para um mundo regenerado. E ele escolheu permanecer no planeta Terra, ajudando aos irmãos deles, porque ele disse, e ele declarou isso para Celina num convite que Maria Santíssima fez a ele, que ele iria permanecer, ele pediu essa autorização, porque enquanto houvesse uma alma, um espírito ainda sofrendo no planeta Terra, ele não se achava no direito de partir para um outro local. Gente, isso é muito bonito. Isso é magnânimo. Sabe por quê? Porque nós convivemos num mundo de provas e expiações e sem proselitismo nenhum. A gente muitas vezes não se toca, mesmo nós espiritistas, de que a gente às vezes está aqui num jantar, tomando uma lauta sopa, pão, bolo, suco, e muitas vezes do outro lado da rua tem alguém que não conseguiu um alimento durante o dia. A gente vê isso claramente em Salvador e em várias cidades do Brasil, essa desproporção. A gente vê isso nos bairros de Salvador, de um lado um bairro nobre, do outro um bairro em que os recursos são parcos. E como é que nós não podemos nos sensibilizar ou nos tocar de a gente passar na rua, descendo no carro e ver alguém revirando uma lata de lixo e procurando algo para comer? Então a gente vai entendendo que no mundo de provas e expiações, as provas estão postas. Nós trazemos a nossa mochilinha para corrigir maldades pretéritas, né? Eu costumo dizer, nossa mochilinha de intrigas, a gente vem com ela. E aquelas coisas que a gente tem já de bom, que a gente está proposto, né? Está disposto, perdão, a fazer, de que são aquelas provações. Não, eu agora já sei. Dizer que é tal qual uma prova. Entrega a prova para a gente e faz. Prove que você estudou. Prove que você estudou, que você entendeu o assunto. Então, nesse mundo de provas e expiações, nós espiritistas sabemos que não podemos parar, achar que tudo isso é algo de que a gente não venha, né, a dar atenção. Nós espíritas sabemos que não existe a mesmice. E justamente por saber que nós temos as nossas provações e expiações, a gente pensa de que para resolver essas questões, nós necessitamos, meus irmãos, de tolerância, nós precisamos ter paciência. No dia a dia, nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter esse equilíbrio emocional. E justamente no momento em que estamos, e o livro nos traz isso, sabemos que estamos num momento de transição planetária. Ah, Wagner, quando? Qual é a data? Me diga o dia, o mês e a hora. Eu não sei.
E quem souber não morre, não. Quem souber está mentindo. A gente tem que entender de que a gente tem que diminuir essa ansiedade de querer saber muitas coisas, muitos detalhes, se a gente sequer consegue fazer o dever de casa. Então a gente quer saber o que foi, quando foi, por que foi, de que maneira, mas o primeiro passo a gente ainda não conseguiu no processo educativo. Então Manuel Filomeno de Miranda, ele vem nos reafirmar, e aí ele diz no trecho da contracapa, de que nós, seres humanos, ainda estamos na fragilidade das nossas ilusões. Nós nos achamos, como dizem os jovens, os bambambãs, de que a gente pode tudo, e de que é isso mesmo e acabou. E a gente vinha, e quando eu digo a gente, entendam a humanidade. Mas Wagner, todo mundo? Não, claro que não. Existem pessoas muito boas, existem pessoas hoje no planeta que elas já são pessoas aptas ao mundo de regeneração. Então, quando a gente fala da questão da humanidade, da coletividade, a gente está dizendo de que no meio desse todo, dessa massa humana, existem vários tipos de personalidades. Por quê? Porque nós temos que entender de que se fôssemos somente pessoas mais reunidas num único planeta, nada ia para frente. Aliás, iam se matando uns aos outros até restar um. Porque ia ser um ódio tremendo, ia ser um mundo que não se vivia. E mais, um mundo que é impossível de existir, porque Deus é soberanamente justo e bom. Então a gente tem que ter esses conceitos arraigados dentro de nós. Oi, Iracema, fale. Ia ser olho por olho, dente por dente, ia Isso. terminar todo mundo banguela e cego. Exatamente. É exatamente isso. Então a gente precisa, meus irmãos, entender de que o mundo, se ele for um barco, ele tem um comando, um leme, ele tem um piloto que está à frente. E que a gente sabe que o nosso governador espiritual é Jesus Cristo. Então a gente tem que começar a entender de que não está, né, a coisa sem comando. E aí a gente vai então observando que enquanto a gente pensava que éramos os dominadores, de que podíamos tudo, veio um micro-organismo e é o que é hoje aqui já praticamente 2 anos depois, né? Como um ser, né, um vírus, ele controla uma humanidade inteira. E eu achei engraçado no sentido de que quando começou, tinha umas pessoas que queriam ir nos lugares e os lugares fechados. Aí eu me lembro que na televisão passou uma senhora estressada. Eu tenho o direito de ir e vir. Eu tenho que ir lá, mas minha senhora, a senhora não vai poder ir, porque o shopping está fechado. Isso na frente, ela fazendo um escarcéu. Mas isso não pode. Eu vou recorrer dos meus direitos. Aí o rapaz, eu acho que era da Guarda Civil, eu não me lembro, ele disse, a senhora vai ter que recorrer, então, ao líder do mundo, porque o mundo todo está fechado. As pessoas levaram, Iracema, pessoal, um tempo para cair a ficha de que os problemas seus não foram somente os seus que foram sofreram obstáculos, né? Foi do mundo. E aí, então, isso serve mais um ditado para baixar nossa bola. Da gente entender de que existe um comando, sim, e de que, como Manuel Filomeno de Miranda fala, nós somos um instrumento, através do pensamento, que o que ressoa de nós, as ressonâncias, elas influenciam. Nós somos seres sencientes, nós somos seres pensantes, luminais. E nós sabemos, a espiritualidade nos mostra isso. Desde lá de 1940, com Pensamento e Vida, e até com o próprio Leon Denis, que discorre no Problema do Ser, do Destino e da Dor, um capítulo sobre como o pensamento, como nós somos a expressão dos pensamentos. Eu me lembro de uma palestra da...
Leon Denis, ele é profundo nisso aí. Isso, Leon Denis, ele é profundo. exatamente, muito profundo. Profundo nesse... Filósofo espírita, né? É considerado o grande Sim, divulgador da parte filosófica do espiritismo. Eu me lembro que eu vi uma palestra da já falecida, desencarnada Sueli Caldas Schubert, que ela diz uma frase assim, que eu já vi também em outros livros Joana dizer, mas é muito bonito como ela falava, e ela fala em espírito agora, de que ela dizia que nós somos o resultado do pensamento de muitos. Nós somos o resultado de que todos que estão à nossa volta, encarnados e desencarnados, influenciam os espíritos em nossas vidas. Qual é a resposta? Muito mais do que imaginais. A tal ponto, não é assim que o espírito de verdade responde, de que você pensa de que a ideia, aquilo é você que está fazendo, mas é, na verdade, uma inspiração, uma intuição. E aí a gente vai entender de que com a Covid e com esse processo que o mundo está passando, de confinamento inicial, a gente vai observar de que estávamos achando com os nossos planos, seja planos pessoais, planos empresariais, eu vou fazer isso, vou passar aí de férias, né? Vou fazer aquilo. Pegou a gente de surpresa, mas não a espiritualidade. Porque os irmãos já vinham se preparando quando do anúncio pela espiritualidade superior disso. Mas quem foi que criou esse vírus? Quem foi que botou esse monstro no mundo? Quem é o pai dessa criança maldita? Nós. Nós somos os pais dos vírus. Nós estamos passando por um processo de expiação coletiva. Quantas e quantas vezes, aliás, lá atrás, André Luiz nos dá aquela definição de psicosfera. Nós criamos a nossa própria psicosfera, com os nossos pensamentos, com as nossas ideias, as nossas ações, as nossas palavras, os nossos atos. E, gente, não tem como a gente errar, fazer a coisa que não presta, como diz o outro, e querer que tudo de bom aconteça de retorno a gente. Nós já sabemos da lei de causalidade, a lei de retorno. Então essa atmosfera foi ficando densa, pesada, e tome-lhe maledicência, e tome-lhe fofoca, e tome-lhe fazer o mal, e tome-lhe o mal, isso vai ficando pesado. Vivemos imersos e nos alimentamos de fluidos. Ficou pesado. Aí enfraqueceu a amizade. Porque até a espiritualidade superior queria nos aconselhar, mas a gente já nem mais ouvia. Eu acho muito interessante quando a gente vê nos centros espíritas os guias falam, né, de oração e leitura edificante, para poder abrir a nossa mente, direcionar os nossos pensamentos, para a gente dar acesso aos pensamentos benignos. E aí o vírus teve essa questão. Ele veio justamente como uma resposta àquilo que a humanidade estava se fazendo. Wagner, e se não for assim? Se não for assim, aí nós continuarmos pensando na existência de um Deus, aí a gente vai dizer que existe a injustiça divina, o que não existe. Então, no momento em que o vírus chega, quebra-se, né? Tudo aquilo que a gente pensava. A gente imaginava, pessoal, lá no final de 2019, que éramos o super-homem, o Batman, qualquer um dos super-heróis. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, nada me segura. Segura, sim. E aí a gente vai vendo que a pandemia nos confinou e nos obrigou a adotar novos procedimentos. Quem já gostava de ficar confinado até achou legal, mas a grande maioria teve que se adequar. E eu costumo dizer, e aí no livro eu faço aqui um pedido a vocês que realmente adquiram, seja em e-book, seja em livro físico mesmo, de que é um bom livro, né? E vocês vão poder entender
que existem 3 níveis, né, de conhecimento que se passa. Que à medida que a gente vai lendo maravilhosamente Manuel Filomeno de Miranda, a gente vai entendendo esse processo e ele não deixa de inserir, né, aqueles petardos de ensino da mediunidade, do espiritismo. O segundo nível de conhecimento é como a espiritualidade se movimenta. E o terceiro nível de conhecimento é de que como as nossas reações no mundo físico, nós os encarnados, elas reverberam no mundo espiritual. No ambiente hospitalar, no ambiente das casas e no ambiente também, e mais uma vez, das trevas, daqueles espíritos que se aproveitam, né, para impulsionar o mal, né? A grande questão é de que, quando se vê que o outro está caído, aí é que vem e pisa mais. Então, nós precisamos entender de que vivemos, nós os encarnados, aqui agora, que estamos nessa live, nós estamos encarnados, e como o próprio apóstolo Paulo disse, nós estamos no mundo, mas devemos viver sem ser do mundo. A gente precisa colocar isso dentro de nós. A gente não pode, isso a gente já falou em outras palestras anteriores, querer colocar culpa nas pessoas por tudo de ruim que acontece em nossas vidas. Ou querer colocar a culpa em país A, país B, nessa política, naquela, por conta do vírus. É mais prático gastar energia em tentar resolver o problema do que efetivamente ficar elucubrando, pensando, meio mundo de mensagens, falando bem ou falando mal, mas que não levam a resultado nenhum. Então a gente vai entendendo que para a gente atingir esse mundo de regeneração, a gente está num caminho em que existem muitas atividades a serem feitas, né? O próprio Kardec nos fala, e ele comenta sobre isso tanto no livro dos médiuns, né, naquelas questões, como no livro dos espíritos, que nós somos um mundo de regeneração. Um mundo de regeneração e de espíritos superiores? Não. Mas é um mundo onde o bem começa a preponderar. É um mundo em que, então, ainda vai ter maldade? Vai, mas muito mínimo. E o mundo vai mudar todo? A Terra vai ser quadrada, não vai ser mais... Não, é a mesma Terra. Daí, por que a preservação do planeta? Para a gente não partir para um mundo de regeneração com pouca água, com pouca vegetação, com a qualidade do ar deprimente, com os animais quase extintos todos, né? E a gente passando necessidade alimentar. Porque aí, meu pessoal, a gente vai ter que arregaçar as mangas para reconstruir aquilo que os outros não, que a gente devastou. É a lei de retorno. Então, quanto antes a gente adquirir essa consciência, nós vamos adentrar em algo em que tem muito trabalho por fazer. Mas, é como Kardec diz, não é um mundo superior ao mundo de regeneração. Não é um mundo ditoso, não é o mundo celestial, como está lá nas classificações. A gente vai ver, ele nos diz que as pessoas no mundo de regeneração, elas, na verdade, têm uma sensação de alívio. O alívio no sentido de que o bem, ele imanta em tudo. E que só depende de nós para que ele sempre permaneça e cresça. O mundo de regeneração, os corpos são semelhantes a esses que vocês estão vendo aqui. Ao que nós já usamos. Nós não seremos etéreos, né? Nós não seremos igual um Alcione lá em Renúncia, no planeta Sirius, né? Que desce para a Terra em busca de salvar as pessoas amadas, né? Então a gente vai entendendo de que a gente vai ter esse desejo de conhecer e vivenciar as leis de Deus. E mais, no mundo de regeneração, a sociedade, Kardec nos fala, é voltada para a coletividade. Hoje já é, Wagner, muito pouco. Nós aqui estamos conversando agora e existe uma iminência do outro lado do mundo de ter uma nova guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? Tem alguns que são a favor, outros que são contra.
Como é que a gente pode pensar em caminhar no coletivo se a gente ainda pensa em guerra? Não é verdade? Então a gente vai observar, e Kardec nos fala isso claramente, de que no mundo de regeneração, por fim, é a vitória do homem sobre suas imperfeições. É a busca dele realmente vencer a si mesmo. E aí, nesse mundo, é um mundo em que o orgulho, né? É um mundo em que as imperfeições elas não vão mais tomar conta como acontece atualmente. E aí a gente vai fazer um link, é isso que eu quero falar com vocês. Porque essa verdade, esse mundo de regeneração, só vai mudar. Quem vai mudar é o planeta, não vai ter troca de nada, nem de script dos móveis, vão embora para um bairro, não. O mundo vai mudar quando cada um de nós mudar individualmente. Quando a gente for aceitando a ideia de que o bem é o único caminho. Mas a espiritualidade, e através de Kardec, nos diz o quê? Vocês lembram que quando Kardec perguntou ao Espírito de Verdade se ele não quisesse aceitar para fazer a codificação, aí o que foi que o Espírito respondeu? Tá, não tem problema, mas o trabalho de Deus não vai parar porque você não quer. Vem outro para o seu lugar, não é? Então, ninguém é insubstituível. Da mesma maneira, a espiritualidade sobre o mundo de regeneração fala: ah, mas está demorando. Aí os espíritos superiores nos dizem de que a regeneração do mundo é do mundo, não é nossa, é do mundo, do planeta. Ela vai acontecer com os homens, sem os homens ou apesar dos homens. Então, meus amigos, a gente tem que mudar. Porque se a gente ajuda com os homens, joia. Se a gente não quer ajudar, nós vamos para um planeta que esteja adequado à nossa condição moral atual. Não é verdade? Mas, se a gente ainda quiser fazer resistência, nós vamos ser sucumbidos pelo bem. Porque o clarão, a luz, ela vence as trevas. Eu costumo dizer, se vocês entrarem num galpão todo fechado e mandar apagar, acender 1000 refletores, ele fica bem claro, né? Apaga tudo, fica um breu de escuro. Aí vem alguém com um alfinete e aquece a cabecinha do alfinete e acenda no meio desse galpão do breu. A luz vai ser Wagner, você ficou sem. Voltou. Agora voltou? Voltou. Vamos agora nesse galpão. Olha, repita o que você disse do galpão, que é fantástico. Pronto, vamos lá. É muito bom. Vamos lá. A experiência é a seguinte. Se vocês chegam num galpão e apaga todo, tem 1000 luzes nele, 1000 luzes bem fortes. E ele é todo fechado. Aí você apaga as luzes à noite. Ele vai virar um breu. Certo? Joia. Se a gente acender as luzes todas, vai ficar muita luz a ponto de ofuscar os nossos olhos, né? É assim que o Espírito de Verdade nos fala acerca da felicidade, do conhecimento, da verdade. Ele diz que não dá para a gente saber a verdade de uma vez, tal qual um clarão, um facho de luz. Então, se com essas luzes completamente acesas, as 1000 luzes, acontece isso, aí a gente vai e desliga. Desligou. Aí a gente pega um alfinete, e aquela cabecinha do alfinete, você chega no fogo assim, ó, e aquece, ela vai ficar em brasa. Entre no galpão com esse alfinete, com essa cabecinha, com essa luzinha da brasa acesa. Você vai conseguir ver? Não. Agora vamos fazer a experiência ao contrário. O mesmo galpão, acende-se todas as luzes, pega-se, né? Pega-se todas as luzes, o alfinete com a cabecinha preta, você não vai enxergar. Mas o alfinete, se ele clarear em brasa dentro de um breu, será visto. O que eu quero dizer é o seguinte, e essa experiência, é que para muita luz, mais luz
acrescenta, o clarão acrescenta para nós um brilho mais intenso. Apesar de que uma cabecinha de alfinete preta na escuridão, no meio dessas luzes, ela não será vista, ela vai ser engolida. Mas na experiência oposta, quando está tudo escuro, basta qualquer luminosidade e a gente percebe. Olha, ali tem uma luz. Então a gente tem que buscar a luz. Daí porque Jesus nos disse, brilha a vossa luz. Opa! Então eu tenho uma luz dentro de mim, mestre. Você tem uma luz dentro de você. E João, lá no capítulo, logo no início do Evangelho de João, no capítulo 1, né, no versículo 1, ele diz que a gente jamais deve imitar o mal com U. A gente não pode imitar o mal, mas imitar o que é bom. Porque ele diz que aquele que faz o bem é de Deus, mas aquele que faz o mal ainda não conheceu a Deus. Joana de Ângeles, ela nos diz lá não lembro agora o nome, mas ela nos diz de que a gente não deve fazer com que os maus nos sirvam de exemplo. Não tome, por exemplo, o exemplo dos maus. Mas eu fiz isso porque ele fez, não é assim? Então a gente tem que tomar essa consciência. E aí, meus irmãos, a gente vai entendendo o seguinte, que com a pandemia, e quando Manuel Filomeno de Miranda nos traz essas histórias nesse livro, esses relatos, a gente vai ver que o primeiro de tudo que a gente teve lá atrás, 2 anos atrás, foi um impacto. Foi um impacto. A gente ficou, como dizia Didi nos Trapalhões, popotizado. A gente nem acreditava que estava acontecendo. A gente ficava na televisão e cada hora tinha uma novidade. E isso trouxe o quê para muitos? Melancolia, medo, estado de torpor. Para alguns, trouxe estados de paralisia, depressão. Então a gente vai vendo que era natural, então, que as pessoas, nesse início desse impacto, elas se atordoassem. Mas aí, claramente, a cada um, segundo o seu conhecimento, segundo a sua condição moral, não é condição financeira, a cada um foi buscando aquilo que eu chamo de que a gente foi para a turma do ré, né? Dentro de casa, confinado, sem poder sair, eu vou refletir. A pandemia serviu para isso, para a gente fazer reflexões, de entender que a gente é espírito, nós espíritas, outro entender de que não vale de nada, como dizem muitos que eu conheço. Eu fiquei à mercê de um vírus que podia chegar a qualquer momento e no outro dia eu estar desencarnado. Então essa reflexão da gente espiritista saber que não existe um efeito sem causa e de que a gente está dentro de um processo educativo de Deus. Aí a gente vai e pensa no outro ré. Isso foi revelado? Foi. Quem falou? Jesus. Não, ele não disse. Jesus falou por 2 vezes. Agora, óbvio que ele não falou lá atrás, 2000 anos, olha, é a Covid-19, o SARS-2-CoV, que vai... Não. Mas Jesus disse. Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando ele falou isso, ele disse, ele deu a ideia, como dizem os jovens. E ele ainda deu a resposta do resultado da solução, que era segui-lo, que é tê-lo como modelo e guia. E qual foi a segunda vez? É quando ele, saindo do templo de Jerusalém, ele enuncia aquilo que se chama do sermão profético, né? Quando ele diz, ele fala naquela visão dele, naquela mediunidade, da vinda dos falsos cristos. Tem falsos cristos hoje em dia? Das guerras e rumores de guerra. Tem? Poxa, tem. Da perseguição aos cristãos. Tem? Se tem. Não tem? Da multiplicação do ódio, do desamor, da violência. Tem algum lugar da Terra isso ainda?
Pois é, da vinda dos falsos profetas. Existe isso entre nós? Como? Jesus, então, ele diz que por ser muito grande a perversidade dos maus, o bem, o amor dos bons, o amor de muitos iria se esfriar. Quantos de nós na humanidade se acovarda diante do mal crescente? Porque o se trancar em casa com o melhor sistema de segurança, de CFTV, de não sei o quê, é um medo, não é verdade? Nós vamos recuando, enquanto que o mal, como Emmanuel disse que é audacioso, né? E nós tímidos. E por fim, no sermão profético, nosso mestre Jesus diz que o evangelho seria pregado em toda parte. E aí então viria o fim. Então o fim não vem agora, não. O evangelho não está em toda parte. Vocês entendem de que Jesus, no sermão profético, ele falou em cada uma das palavras aquilo que a gente vem vivenciando? Então a gente vai observar que isso não levou a um novo que é o redescobrir. Porque a gente redescobriu os nossos familiares, as pessoas, justamente por estar confinado. Ligamos para aquelas pessoas que tinham 10 anos que a gente não falava. A gente procurou conhecer as pessoas dentro de casa, que a gente só se via de manhã e de noite. A gente vai entendendo, então, de que disso partiu para um novo recomeço. Mas já com a vontade, com a perspectiva de que vamos vencer. Por quê, gente? Quando as pessoas estão querendo sair, quando as pessoas se zangam porque não podem ainda voltar a trabalhar, a gente não deve emitir a opinião de que são pessoas que não sabem o que querem, que são loucas. Não, a gente tem que entender como reação das pessoas a estar confinado. Cada um age de uma maneira. Óbvio que existe uma grande quantidade que quer ir para o acererê, para o carnaval, para a festa, para se aglutinar, aglomerar. Mas outras pessoas querem voltar porque não aguentam mais ficar paradas. Apesar de estarem ali, mas é natural do ser humano. Nós somos seres dinâmicos e tivemos nossa privacidade aviltada por um vírus. A verdade é essa. E aí a gente precisa, então, fazer o quê? A gente começou nesse recomeço e aqueles que entenderam a mensagem, espíritas ou não, começaram a se ressignificar. Foram 2 anos, 1 ano e meio, que deu para entender que eu preciso me transformar. Aqueles sentimentos ruins que eu trago, eu vi agora que minha esposa não é tão gente ruim assim, nem que meu marido é tão mala, nem que até que minha sogra é boazinha. Esses 2 anos trancado com ela dentro de casa, eu descobri coisas que a velha tem de bom que eu nunca imaginei em 30 anos. Como eu também aprendi a conhecer os meus filhos, os meus parentes, os meus irmãos, e mais, e principalmente, como eu aprendi a me conhecer. Como eu comecei a me entender. Por que você está com medo, Wagner? Por que você agiu assim, Wagner? Está ficando tonto? E aqueles que conseguirem entender os sentimentos que todos nós temos, um pouco ruins, para transformar em boas emoções. E daí partir para o que é o da reforma, da renovação das atitudes, do se melhorar. Então, meus irmãos, a gente precisa entender de que basta, e esse basta é com B maiúsculo, porque é algo fácil de falar, mas que exige um grande esforço nosso. Basta porfiarmos no bem. Como? Em tudo que a gente faz. Você está dizendo, Wagner, que eu sair de mãozinha dada, beijando na boca os meus inimigos? Não, estou dizendo isso. Eu estou te dizendo que cada ato que a gente faça seja pensando, versando no bem de alguém, de uma comunidade. Seja o melhor médico que você possa ser, praticando no bem, seja o melhor enfermeiro, o melhor engenheiro, o melhor motorista, a melhor dona de casa.
mas saiba lidar com as pessoas com a proatividade de que elas se sintam felizes por existirem. E, via de regra, o mundo não era ou não é assim. Então, o mundo, eu não quero, e nenhum de nós, se a gente for, que o mundo volte ao normal de 2019. Não! A gente tem que se acostumar com o novo normal, mas um normal de nós renovados. Um normal em que a gente perdeu uma casca e a gente está partindo para uma nova etapa. A gente precisa ter isso dentro de nós. Porque se a gente não faz isso, a gente não vai deixar o amor vingar. Porque o amor, ele precisa de um terreno fértil para ele crescer. Simba, um espírito que escreve com Divaldo Franco, tem um livro, ele diz que a paz é o combustível do amor. É uma frase muito bonita. E minha coordenadora lá na mansão me falou na reunião esses dias esse trecho. É muito bonito isso. Porque efetivamente, para a gente trazer a paz dentro de nós, nós que somos herdeiros de Deus, né? Nós precisamos de quê? Sermos misericordiosos. Nós precisamos, e nós somos aqueles, lá nas bem-aventuranças, os aflitos. Nós somos os anjos caídos que precisam ser consolados. O Espiritismo, para nós, é esse consolador. Então, a gente vai observar que, para a gente ser misericordioso, a gente tem que trazer essa misericórdia para alçar a misericórdia divina. A gente precisa entender que esse combustível do amor somos nós que vamos fabricar. E não importa o quanto a gente consiga fabricar. Poxa, eu queria fabricar X quantidade de paz, só consegui a metade. Mas para Deus, só em você se movimentar pela paz, você já ganhou a vida, o mundo. Deus não quer da gente promessa, nem se ajoelhar no milho, nem que a gente queime alguém, um animal, nem joias. Ele não quer seitas de matar o animal, um bezerro de ouro. Ele quer a nossa transformação. Gente, não tem cara melhor do que Deus. Sabia? Porque ele está disposto a que a gente evolua, de que a gente siga rumo à plenitude. E o que ele quer em troca? Nada. Ele quer que cada vez mais a gente faça o amor, a gente se acorde para o bem. Então, o presente que a gente dá a Deus, na verdade, é um presente para a gente mesmo. Já pensou? Seria quase um desaniversário. A gente vai para um aniversário de uma pessoa e, na verdade, o que ela quer é que a gente seja melhor. Não precisa trazer nada, não. Vem aqui comigo. Eu só preciso, que vocês sejam felizes, que vocês sejam melhores. E é isso que a gente tem que despertar dentro de nós. É isso que cada vez mais a gente vai se conscientizando. E digo, meus irmãos, estou vendo aqui o horário, cada um de nós pode fazer isso dentro de onde a gente atua. Wagner aqui não está falando para ninguém viver naquilo de 400 Pai Nosso, 500 Ave Marias, e não sei o quê, pecado. Não. Seja você. Mas seja você uma versão para o bem. Sempre pensando de que aquilo pode dar certo. De que aquela pessoa vai se sair melhor. A gente vai vendo isso em tudo que a gente faz. Você vai ser o melhor profissional. Você vai atingir os seus objetivos de vida. E você, naturalmente, à medida que vai crescendo, que vai tendo essa prosperidade espiritual, você vai sabendo lidar com a vida do mundo material. E é isso que o apóstolo Paulo quis dizer. E é isso, nessa mensagem, que Manuel Filomeno de Miranda traz, quando ele mostra as agruras, quando ele mostra o sofrimento nos hospitais, das famílias, daqueles espíritos que morreram de Covid, dos familiares que ficaram necessitando de um conforto. É de que tudo tem uma motivação. Mas não dá para nós, principalmente nós espiritistas, ficar inventando falácias
Se a gente não sabe, a gente não fala. Ah, porque quem morreu de Covid é porque já foi para um mundo que é um inferno, porque não tem nada a ver. Morreu de Covid porque tinha que morrer. Ah, tinha gente que era mal, tinha gente que não tinha, mas às vezes estava na hora. Então, vamos entendendo de que o melhor caminho é o caminho da sensatez. O melhor caminho é o caminho da gente parar para pensar antes de responder. Mas, na verdade, antes de pensar, a gente ponderar. A gente entender de que o mal, foi Jesus Cristo que disse isso, não é o que entra pela nossa boca, e sim o que sai dela. Então a gente tem que entender que as nossas imperfeições, aquilo que nós temos e nós exercitamos, ainda que sutilmente algumas coisas, é porque ainda nos comprais. Wagner, o que é comprais? Vou fazer igual a comédia antiga. É algo que a gente ainda gosta. Eu gosto de falar mal de fulano. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de botar medo nas pessoas. O gosto. Esse gosto está ligado diretamente à nossa condição moral. E aí a gente tem que ir se depurando, meus irmãos, disso, antes que isso cresça. E se cresce, aí fica difícil de controlar, não é? Eu costumo brincar, minha esposa não gosta, de que uma coisa é você chegar num lugar e passar uma barata e você ir pisar nela. A outra é você ir passar um lugar e aparecer 100 baratas. Não é verdade? Então a cena é tétrica. Então a gente não deve alimentar essas questões. E mais, nós espiritistas precisamos entender de que fazer o bem não é só para as pessoas, é para os animais, é para a natureza, é a economia da água, é para a vegetação, para as árvores. A gente precisa entender que fazer o bem é o bem universal para tudo aquilo que Deus nos deu, que é o nosso planeta. Então essa é a mensagem que eu queria conversar com vocês, que Iracema nos pediu, porque está pensando que para o rumo do mundo de regeneração é só comprar o bilhete, né? E tô lá dentro? Não, não é assim. O bilhete ele é adquirido mediante certas atitudes que a gente tem que tomar. E olha que não tem corrupção não, viu? Não vai conseguir bilhete por fora, nada disso. O bilhete você vai conseguir, você vai montar o seu ingresso de acordo à maneira que cada um age individualmente. Então, tá na hora da gente correr para conseguir o nosso. Estou atrás do meu bilhete, viu, Iracema? Não sei quando vou conseguir, mas o ônibus de Deus espera, né? Olha, Wagner, que maravilha. Sua explanação foi de uma forma assim que vai aos corações. E você, talvez por ter. Falar isso, viu? Senão a pessoa fica cobrando na ciência. E você coloca de uma forma que as pessoas mais jovens também, né, sentem o que você quer falar. Talvez por você ter adolescentes em casa, isso é muito bom. O seu linguajar é verdadeiro dentro da doutrina, mas de uma forma atual, digamos assim, né? Atual, que chega para todos. Tem que chegar. Wagner, eu só tenho que te agradecer. Eu que tenho que agradecer. Agradecer a você. Algumas pessoas estavam dizendo, vai ter água para frutificar? Claro que vai. A minha já está aqui. E o bom de tudo que é de graça. Deus. E agora online, né? Que a distância também, a gente consegue fazer isso. Então eu digo a vocês que nós no centro não dá para fazer isso, porque quando apaga a luz, Wagner, fica aqui só a luz azul, não dá para continuar fazendo. Então as pessoas, eu penso que também façam durante as palestras doutrinárias do Centro Fraterno. Mas agora nós vamos voltar. Tem uns que disseram aqui, oba! Então a gente vai fazer a nossa vibração, que sempre nós fazemos após. Então, quero dizer a vocês, compre esse livro,
e eu já li umas 2 vezes, grifei muitos parágrafos, muitas frases, para que me intua pela minha caminhada, já que a gente com os olhos físicos enxerga tão pouco, né? Que a gente acha que só os olhos físicos é que enxergam. Exatamente. Na verdade, a gente esquece das intuições que nos chegam momentaneamente. A gente esquece que o tempo todo nós estamos em conexão direta com o Pai. E por vezes a gente corta essa conexão porque os olhos é só o que a gente está vendo de matéria. Na verdade, nem nós somos matéria. Nós estamos no mundo da matéria para uma situação de aprendizado, que não é fácil não aqui. Não é fácil mesmo. Não é fácil. Jesus falava que não era. No mundo tereis aflições. Ele não enganou ninguém. E Jesus é um ser que coordena esse planeta. Veja a grandiosidade deste ser que eu, francamente, digo, nós não temos a consciência do tamanho do Mestre Jesus. Só podemos chamar ele de Mestre. Né, Wagner? Com certeza. Que nos deixou a receita do bolo há muito mais de 2000 anos e que nós ainda não conseguimos seguir essa receita. E por isso tropeçamos e tropeçamos tantas vezes. Exatamente. E esse livro, nós temos uma gama de informações chegaram através do nosso irmão Divaldo, que é uma seriedade fantástica, que merece todo o nosso respeito pelo espírito de Filomeno de Miranda. Vale muito a pena a gente ler e tentar, pelo menos, entender as lições que nele contém. Muito obrigado, Wagner. Obrigado mais uma vez. Vamos fazer as nossas orações. Esperemos retornar em breve, presencial, mas eu não posso garantir nada. Ninguém pode, né, Wagner? Garantir, olha, semana que vem nós voltamos. Não. Precisamos ser, inclusive, racionais, né? Pé no chão. Divaldo, que enxerga na nossa frente, ele já estava falando que só voltava em março. Isso. Eu tinha comentado isso, como divulgou que era 27 de março. Divaldo. Ele disse que a gente não tem que ser super-herói, a gente tem que orar. Divaldo que enxerga mais, ele já tinha colocado o negócio para frente, né? Então nós ainda tentamos, mas precisamos ter responsabilidade do que fazemos. Gratidão, Wagner, a você, a sua família, e muito obrigado, Centro Fraterno Musicalidade lhe agradece. Eu, particularmente, Iracema, lhe agradeço. Graças a Deus eu estou falando. Está vendo você? Né? Não, mas realmente, Iracema, eu agradeço a você a oportunidade, a confiança, a todos vocês que aqui estão. A Manuel Filomeno de Miranda, nosso grande... Sim, e o nosso Divaldo, nosso tio Divaldo, como a gente costumeiramente chama ele lá na mansão. Porque não deixa de ser a prática do bem e levar a informação aos outros, né? E o que a gente faz, a doutrina, a partir de Kardec, é debulhar os ensinamentos de Jesus. Mastigadinho, gente, ó. Pra gente já vem... A maior caridade pela doutrina é a sua divulgação. Exatamente. Não é isso? Nós sabemos disso e é isso que nós fazemos. De forma simples, mais profunda. E vamos agora agradecer mais uma vez a todos vocês que nos acompanharam até aqui, as pessoas que estarão depois olhando essas lives, que o ensinamento chegue, não importa quando, mas que chegue ao seu consciencial, ao seu coração. E nós agradecemos, e nesse momento nós fazemos aquela corrente com os irmãos espirituais, de agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a esses espíritos tarefeiros
E Filomeno de Miranda é um deles. Nosso irmão Flecha Ligeiro. Tantos outros irmãos Bezerra de Menezes. Os pretos velhos, os caboclos, que trabalham incessantemente. Todos aqueles que querem trabalhar no bem, no amor do Pai. Porque o Pai deixa em nós, na nossa essência, o amor que vem dele. Porém, em aqui estando, nós precisamos depurar para acender a luz, essa luz do amor, e que Jesus fala. Nós é luz, somos luz, né? Acende a vossa luz. Nós, quantos de nós ainda não despertamos para isso? Mas precisamos despertar, precisamos agradecer a Deus, a este Pai maravilhoso de amor, Criador de tudo que aí está, do mundo da matéria, do universo, dos universos, que sabes, pois, tão poucos, irmãos queridos, mas dentro daquilo que chega para vós, agradece a tua existência no planeta, ainda tão difícil de ser vivido. Agradece a teus opositores, que são grandes instrutores, que fazem, pois, enxergar coisas que só no bem tu não irias perceber. Agradece, pois, a tudo que vos chega. Agradece. Gratidão. É isso que deves e que tens a fazer. Nós dizemos assim: Pai, permita-nos, pois, que esta corrente que agora se faz de amor, de paz, de equilíbrio, chegue a todos os lares. Chegue a todos os lares nesta conexão, nesta frequência de amor. Gratidão a todos. Gratidão. Faze com que as águas que estão para ser fluidificadas sejam transformadas suas moléculas naquilo que as criaturas pedem no momento. A fé é a grande ferramenta de transformação. Irmãos, não deixe, pois, que a fé esfraqueça, pois que ela é a ferramenta que te leva além da problemática da existência que estás a viver. Agradece, pois, e faz desta fé a fonte de luz que necessita para seguir. Levas contigo a certeza que não és só o que aparentas. Tu és luz, tu és um ser criado pela luz do Pai. Tal aprendizado pelas eras. E se ainda não estás feliz em olhar para ti nas tuas atitudes, tem, pois, a consciência que és o melhor que conseguiste até aqui. Nas várias encarnações que tiveste, pois, estás no teu melhor, irmão querido. Agradece, pois, a Deus e vibra para que seja sempre um ser melhor neste amor que está intrínseco em ti. Buscai as palavras do Mestre Jesus, que são como bálsamos de luz nas dores da alma e do corpo físico. Mentalizai a todos os irmãos que sofrem neste momento, neste planeta. Mentalizai e vibrai, pois, em amor a todas as consciências que ainda não despertaram, que destruindo o irmão, destrói a si próprio. Irmãos queridos, vibremos pela paz e pelo amor. Jesus, agora e sempre, em todos os corações, em todas as consciências que estejam despertas ou despertar. Precisamos todos despertar. A grande luz se faz. Vamos despertar para esta luz agora.
é o momento. Agora, a hora é chegada. Não queiras saber muito aquilo que o aprendizado para ti não é o momento chegado. Apenas continue a cada dia, a cada momento e agradece. O irmão tarefeiro, Fernando Randolfo. Que assim seja. Bem, Wagner, gratidão a todos vocês que ficaram conosco até agora. Gratidão a Deus, aos irmãos espirituais, ao nosso irmão Fernando Randolfo. Um forte abraço para todos vocês. Abração para todos. Isso, deixa eu falar aqui. Dá o seu like, né? O pessoal dá o like, a gente precisa do like. Coloque um comentário sobre essa live. Faça isso que o Centro Fraterno agradece. Isso. Eu estou virando blogueira, Wagner. Em nome do Centro Fraterno, dê um like. Coloque seu comentário pra gente. Isso. E também no YouTube. Com certeza. Jesus abençoe. Conteúdo excelente. Boa noite, Boa noite, gente. Jesus te abençoe. Um abraço para todo mundo. Fiquem em paz. Viu? Dia 12 estaremos juntos outra vez. Com certeza. Vamos nós. Um abraço. Tchau.